Está começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Economista ensina como administrar com maior eficiência o orçamento destinado ao judiciário. No caso de dispensa na culpa recíproca, verbas rescisórias são devidas pela metade. Processo eletrônico e prerrogativas dos advogados são assuntos do quadro de entrevistas. Magistrados e servidores do TRT da 18ª Região discutem caminhos para melhor aplicação dos recursos destinados ao Judiciário. Se cuidar dos gastos e finanças de uma casa já não é tarefa fácil, imagine cuidar dos gastos de um tribunal de justiça inteiro. Para investir na formação dos servidores que atuam nessa área, o TRT da 18ª Região promoveu um curso de aperfeiçoamento em gestão de orçamentos. O curso é ministrado pelo economista Marcelo Marques, subsecretário de Programação Orçamentária e Financeira do Conselho da Justiça Federal. A gestão pública responsável definiria como aquela em que o administrador, com base nas informações que dispõe, então ele vai se valer das informações da sua administração para melhor aplicar os recursos que lhe é colocado à disposição pelo erário. Nós sabemos que os recursos colocados à disposição pelo erário são recursos limitados, então eles não são abundantes. Sendo assim limitados, caberá ao administrador, dentro da sua esfera de competência, estabelecer uma escala de priorização de aplicação de tais recursos. Então, ele vai buscar, dentro das suas possibilidades, atender aquelas ações que mais prioritárias serão e trarão melhor resultado, ou o que nós chamamos de impacto social positivo, com a aplicação destas. Qual a principal lição que o senhor espera que os alunos aqui hoje aprendam? Olha, a principal lição que eu espero que os alunos aprendam, até porque os alunos aqui são altamente especializados, né? Eu gostaria que ele trazer, na verdade, a impregnação desta nova concepção, uma concepção de um orçamento voltado para atingimento de metas, um orçamento que não somente busca a manutenção do órgão por si só, e sim a inserção desse órgão dentro da sua atribuição constitucional, sua atribuição institucional, de modo a fazer com que esse órgão leve para a sociedade a contraprestação do custo que lhe é bancado por esta própria sociedade. Antes, se utilizava o conceito do orçamento tradicional, que é aquele que faz um controle dos gastos a partir do histórico dos gastos passados. Hoje, se utiliza um conceito mais moderno. Trata-se do orçamento-programa. É aquele que faz uma análise do custo-benefício das alternativas para se atingir os objetivos com a maior eficiência. A nova cultura do orçamento-programa exige o envolvimento dos tribunais com a sociedade. A justa causa praticada pelo trabalhador e pelo empregador resulta na culpa recíproca e no término do contrato de trabalho. Veja no Fique Sabendo. Se ambas as partes, patrão e empregado, têm a sua parcela de culpa pela rescisão do contrato de trabalho, por agirem de forma contrária ao direito na condução da relação de emprego, a ponto de justificar o seu rompimento, os dois devem arcar por igual com os ônus da rescisão. O Tribunal Superior do Trabalho diz, por meio da súmula 14, que em caso de reconhecimento da culpa recíproca pela Justiça, o trabalhador terá direito à metade das verbas rescisórias, como aviso prévio, férias proporcionais e 13º proporcional. Segundo o advogado João Cavalcante, o reconhecimento da culpa recíproca pela Justiça não é muito comum, pois na prática ninguém vai a juízo para admitir que cometeu alguma falta grave capaz de ensejar o fim do contrato de trabalho. Se fizer uma busca nos tribunais, principalmente em Goiás, Tribunal da 18ª Região, nós vamos verificar que na realidade não se aplica. Por quê? Porque o empregado, quando vai na Justiça do Trabalho buscar o seu direito, sempre ele está imputando a culpa da rescisão do contrato dele ao patrão. Da mesma forma, o patrão, quando ele demite o funcionário por justa causa, ele diz que o empregado que praticou aquela causa que justificou a sua demissão por justa causa. Daí não ter o pedido de aplicação de culpa recíproca. Essa aplicação da culpa recíproca, o juiz vai fazer
quando na fase probatória do processo ele analisa e verifica que ambas as partes cometeram essa falta grave e que houve tempo entre as duas e há uma conexão, o juiz aplica-se a culpa recíproca, mas é muito difícil. Em Goiás eu não conheço, talvez uns 2 casos onde foi aplicado, mas não por pedido de ambas as partes, ou do empregador ou do empregado, mas por aplicação do próprio juiz que entendeu na fase de instrução do processo de que havia necessidade da aplicação da culpa recíproca para rescisão do contrato de trabalho. E nesses casos, quando a justiça, o juiz, reconhece que houve culpa recíproca, ou seja, falta grave de ambas as partes, e ele aplica, né, a súmula 14, ele estaria julgando extra petita? Não, na verdade não, porque veja bem, quando o juiz recebe uma reclamatória, onde o empregado justifica que está pedindo a rescisão indireta porque o patrão praticou alguma falta que o justificasse, o patrão vai lá e se defende dizendo o quê? Que, na verdade, quem cometeu a falta grave foi o empregado que justificou a sua demissão por justa causa. Daí, ao analisar as provas que vão ser levadas aos autos, o juiz pode aplicar a culpa recíproca, ele pode entender e ficar provado, né, através tanto de documento como da prova testemunhal, de que, na realidade, ambas as partes deram razão à rescisão do contrato de trabalho. Que ambas as partes, tanto o empregador como o empregado, praticaram um ato que caracteriza a culpa recíproca. Por exemplo, uma agressão pessoal, onde o patrão agride o empregado e o empregado revida na mesma proporção. O juiz entendendo isso, essa prova sendo bem feita na justiça, na fase probatória, ele pode aplicar a culpa recíproca e não caracteriza julgamento extra petita. No próximo bloco, conversamos com o presidente da OAB, Seção de Goiás, Henrique Tibúrcio, que fala sobre o processo eletrônico e sobre as prerrogativas do advogado. Voltamos já. De que forma pode ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. A TRT de Goiás sempre trabalhou em parceria com os advogados que atuam na seara trabalhista, procurando a melhor forma de oferecer uma prestação jurisdicional eficiente e rápida. Um grande desafio a ser alcançado, principalmente com a ajuda dos advogados, é o processo eletrônico, que trará benefícios a toda a população. Para falar sobre este e outros assuntos, nós conversamos com o presidente da OAB, Seção de Goiás, Henrique Tibúrcio. Doutor Henrique, o processo eletrônico na Justiça do Trabalho deve tomar um novo impulso com a assinatura do termo de cooperação técnica entre o CNJ, o TST e os tribunais trabalhistas. Os advogados já estão preparados para lidar com o processo virtual? Olha, Márcia, há sim algumas dificuldades ainda para serem vencidas, mas à medida que o processo eletrônico passa a ser uma realidade, os advogados acabam se adaptando muito rapidamente a isso. E a OAB tem propiciado a eles os meios para se integrarem a essa tecnologia, que é um grande avanço, não é? Na verdade, a grande reforma do judiciário, eu tenho certeza, vai ocorrer quando todo o processo em todo o país seja efetivamente eletrônico. Os advogados já possuem a certificação digital? Já possuem, a maioria deles já tem, há ainda uma quantidade de advogados que ainda não adquiriu, mas à medida que isso for se tornando imperioso, eles vão aderir com tranquilidade a esse processo. Como eu disse ao início, é claro, é preciso vencer algumas barreiras, não é? Porque a tecnologia ainda é um mistério para muitos de nós, mas é claro que nós temos que nos adaptar. Mas é mais fácil nos adaptarmos à tecnologia do que continuarmos evoluindo a passos lentos com o processo de papel. Que serviços a OAB está prestando aos advogados para auxiliá-los a lidar com o processo eletrônico?
Olha, além da disponibilização da nossa estrutura física, e nós tivemos uma parceria muito profícua com o Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de ajudar com equipamentos, com pessoal, para se fazer aquele atendimento da digitalização das peças que chegam até o tribunal, nós também oferecemos continuadamente cursos com esse objetivo, que é o de instruir o advogado a manejar o processo eletrônico. Nós temos, inclusive, no nosso site, um tutorial em que, passo a passo, se ensina a lidar com o processo eletrônico, não é? Que é uma realidade hoje, tanto estadual como no nível federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal propriamente dita. Então, a AB está atenta a isso, propiciando esses mecanismos para que eles se adaptem. Um pouco da resistência de advogados, do jurisdicionado e de pessoas que lidam, de qualquer forma, com o processo, é com relação à segurança das informações. A segurança das informações da própria parte e, às vezes, do próprio processo, que às vezes pode seguir de forma sigilosa. O senhor acredita que o processo virtual possa oferecer segurança às partes e advogados? Eu não tenho dúvida disso, não é? A tecnologia hoje, toda a informação importante no mundo hoje está em material eletrônico. Não é? Então há um nível de segurança sim muito grande e eu acredito que até maior do que o próprio processo de papel. Veja só que hoje, com um processo físico, se esse processo desaparecer, todas as informações ali contidas estão perdidas se alguém não tiver cópia delas. Em meio eletrônico, essas informações estão armazenadas em vários locais. Não é? Ainda que um equipamento sofra algum dano, aquelas informações podem ser recuperadas de outros equipamentos, outros backups, como se fala na linguagem de informática. Ou seja, é mais seguro até do que o processo físico. Na sua opinião, quem deve ter acesso ao processo virtual se ele for público? Todas as pessoas ou deveria haver um cadastro? Não, eu acho que todas as pessoas. Há, inclusive, na lei que cria o processo eletrônico, no meu entender, uma incoerência, que é permitir o acesso ou que as intimações se façam enviando somente às partes e seus procuradores aqueles andamentos ou aquelas informações ali prestadas. A nossa Constituição prevê a publicidade desses atos, não é? Então, qualquer pessoa poderia ter acesso. Claro que não, no sentido de se modificar alguma coisa dentro do processo, mas no sentido de poder, caso ele não tramite em sigilo, né, poder ler aquelas informações e manusear um processo como se manuseia no balcão de uma escrivania fisicamente. Mas quem vai acessar, o próprio judiciário não vai ter essa informação, porque quem vai ao balcão, de certa forma, ele está se identificando. E, às vezes, no processo vão ter dados pessoais, né? Número de CPF, identidade, salário, bens, isso também vai estar exposto. É claro que é preciso haver um controle. Quando eu digo que todas as pessoas terão acesso, é necessário que haja uma identificação da pessoa que está acessando aquilo. Eu digo um acesso livre, mas identificado. Olha, a pessoa, através de um certificado digital, ainda que não seja advogado, ou que não seja parte naquele processo, mas que fique o registro de que ela, em determinado momento, teve vista desses autos, para que se possa exatamente se ter essa informação de quantas pessoas, até por uma questão estatística. Uma grande reclamação dos advogados trabalhistas é de não receber os honorários de sucumbência, que é quando a parte perdedora não vai pagar os honorários do advogado que venceu a ação. O senhor acha que é possível haver pagamento desses honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho? Acho que é muito possível, acho que é devido, não é justo que alguém que teve que contratar um advogado para se defender ou para intentar uma medida e saia vencedor nesse intento, tenha que arcar sozinho com o custo do seu advogado e a parte vencida não o faça. Nós entendemos que a legislação permite, inclusive, à Justiça do Trabalho a fixação desses honorários. O Código Civil, que entrou em vigor em 2002, já traz essa obrigatoriedade desse pagamento. Então, a Justiça do Trabalho pode, sim, adotar essa postura. Mas, para que não fique só no campo do entendimento do magistrado, há em tramitação no Congresso Nacional já projetos de lei que buscam explicitar isso no texto legal, que os honorários também são devidos na Justiça do Trabalho, por medida de justiça. Mas isso não afastaria o jurisdicionado da Justiça do Trabalho, dado que a maioria são trabalhadores que não têm condições de fazer esse pagamento? Veja só, já há na própria lei algo que minimize isso. Aqueles que são beneficiários da assistência judiciária,
efetivamente não pagam honorário de sucumbência caso sejam vencidos nas suas demandas. Acho que a mesma regra passa a valer, né? Mas há casos, sim, por exemplo, de empresas que são condenadas e que não pagam honorários de sucumbência para a parte vencedora. Isso me parece mais injusto. Injusto justamente com o profissional que trabalha, que se dedica, que faz o seu trabalho com empenho, não receber essa verba que é tão importante para nós. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o presidente da OAB, Seção de Goiás, Henrique Tibúrcio. Doutor Henrique, a OAB tem apresentado severas críticas à emenda constitucional número 62, que trata do pagamento de precatórios. Ela entrou em vigor no final do ano passado, dizendo que se trata de um calote público. Por que isso acontece? Na verdade, de fato é um calote. Nós não podemos contemplar uma absurda situação em que o Estado é condenado pela Justiça ao pagamento de uma verba e não faça. E depois encontre mecanismos no próprio Legislativo para se fazer um arremedo de forma de pagamento. Se propor essa emenda constitucional que, na verdade, dificulta o pagamento, prolonga esse pagamento a muito mais do que o razoável e, mais ainda, impõe uma força muito grande ao cidadão, no sentido de que ele tenha que abrir mão daquilo que lhe é de direito para poder receber com mais celeridade. Então, nós entendemos que isso é uma afronta ao próprio Poder Judiciário, que foi o determinante daquela decisão de se fazer o pagamento. A OAB, juntamente com outras entidades, entrou com a ação questionando a legalidade, a constitucionalidade dessas novas regras. Como é que está andando o processo? Olha, o Conselho Federal da OAB foi um dos que tomou essa medida, compete a ele fazer esse tipo de medida, mas eu particularmente não tenho muita esperança nisso, porque a situação chegou a um ponto tão grave, né, de dificuldade tão grande dos estados que nunca fizeram esses pagamentos ou que há muitos e muitos anos não o fazem, de se fazer isso com um prazo razoável. Então eu sei que o Supremo Tribunal Federal tem um ponto de vista hoje de se admitir essa emenda constitucional como sendo a única forma dos estados um dia se tornarem adimplentes. Por isso eu não tenho muita esperança. Gostaria que o Supremo reconhecesse o calote que está contido nessa emenda, mas eu não tenho muita esperança. O CNJ está tomando algumas medidas com relação a exigir que os governos apresentem um cronograma de pagamento dos precatórios. O senhor acha que essa medida vai surtir efeito? Eu espero que sim, porque já que a emenda foi aprovada e que hoje é uma realidade, então que se cumpra, não é? E ela tem até medidas, e é bom que se faça essa ressalva, ela tem medidas severas contra a inadimplência do Estado em não cumprir as determinações contidas nela. Então é preciso que se ponha isso em prática o mais rápido possível. Pelo menos o que se espera é que o cidadão que teve uma causa vencida na justiça consiga, a partir de agora, começar a receber alguma coisa em função dessa emenda. Não é o ideal, mas já que é a que temos. O senhor é a favor do projeto de lei que cria certidão negativa para a Justiça do Trabalho, com a exigência de que as empresas, para participar de licitação, terão de obter essa certidão? Estou muito receoso com esse tipo de exigência normalmente que é feita a empresas, porque se cria uma artificialidade de se dizer que a empresa não pode ter qualquer problema, ou que às vezes um injusto problema, não é? E não possa contratar, por exemplo, com o Estado, uma empresa que é sólida, que cumpre as suas obrigações todas. É claro que uma empresa que tem várias demandas transitadas em julgado e que trabalhistas ou de qualquer outra natureza, e que não as cumpre, aí, claro, eu entendo que ela não deveria poder contratar com o poder público. Mas não acredito que o fato de ter uma demanda julgada, muitas vezes, que ainda está sendo questionado, o valor ali decidido, embora já tenha transitado em julgado, possa ser um empecilho para isso. É preciso se olhar caso a caso e talvez criar uma regra mais branda para isso. O meio termo me parece que é o ideal. A OAB ela existe essencialmente para defender também a atuação dos advogados. Quais são as prerrogativas desses profissionais?
São muitas, são aquelas que estão descritas no artigo 7º do nosso Estatuto, a Lei 8.906 de 94. Mas, basicamente, ter acesso aos autos, que é uma coisa que ainda ocorre, a dificuldade muitas vezes do advogado ter acesso aos autos, às provas que ali foram produzidas, ter acesso livre ao magistrado, claro, respeitadas ali uma ordem de chegada, mas que os magistrados recebam os advogados para tratar de assuntos do seu constituinte, que tenham acesso ao seu constituinte livremente nas audiências, que possam discordar muitas vezes da condução da audiência e tenham o direito disso ficar registrado em ata. Tudo isso são prerrogativas do advogado, que na verdade não são dele, são do constituinte, são do cidadão e que o advogado precisa delas para poder exercer livremente o seu papel. Muitas vezes acaba havendo um choque ali entre as autoridades envolvidas nisso. Nós acreditamos que o bom senso tem que prevalecer nessas questões, porque o que está ali não é o interesse do advogado, não é o interesse do magistrado ou do membro do Ministério Público, é o interesse do cidadão, que é quem procura a justiça. Bom, a OAB defende os interesses e direitos dos advogados, mas ao mesmo tempo também, pelo conselho da OAB, ela pode ter um conselho de ética fiscal, apreciar a conduta indevida de um advogado. Isso não é um pouco conflitante? Não, não é. Isso está discriminado, inclusive, constitucionalmente no nosso estatuto, que a OAB tem exclusividade para representar, defender, inclusive punir os seus inscritos. Não é? A conduta ética do advogado é uma coisa que a gente exige com rigor e tem atuado com rigor. Não são muitos os advogados, proporcionalmente, que infringem essa ética. Mas como falamos de um universo só aqui em Goiás de quase 30 mil inscritos, ainda que seja um número pequeno, ele se torna volumoso, né? Mas nós temos atuado, o Tribunal de Ética da OAB tem aplicado penas que vão da advertência à cassação do registro profissional, não é? Porque nós não podemos transigir com falta de ética. Da mesma forma que temos prerrogativas importantes, nós temos que ter um cuidado muito mais redobrado com o exercício dessas prerrogativas, com a ética do advogado em relação ao cidadão, em relação à sociedade. Para finalizar, a OAB apoia o projeto que está em tramitação no Congresso, denominado Ficha Limpa, que por nosso azar foi adiada a votação. A OAB acredita que esse projeto vai ser aprovado? Acredito que sim, por um detalhe, porque é de iniciativa popular. Veja só, eu também tenho alguma resistência quando os poderes começam a se imiscuir na vontade do eleitor. Então, qualquer restrição que se crie à vontade do eleitor, inclusive escolhendo para ele em quem ele não pode votar, me parece preocupante. Acho que ele deveria ter acesso à informação, saber quantos processos cada candidato tem, para decidir se quer ou não votar nele. Mas como esse projeto surgiu de uma iniciativa popular, para mim essa questão fica derrubada. Acho que o projeto deve ser aprovado, tem que ser aprovado, exatamente pela sua característica de ser popular. É uma resposta da população dizendo, olha, não consentimos mais com a situação que está aí hoje. Então, essa restrição ao eleitor tem que ser colocada porque é pedida pelo próprio eleitor. E o eleitor quer realmente ter representantes dignos e que realmente vão administrar o Estado, o país, de uma forma que evite corrupção, evite qualquer problema que indigna todos nós. Não tenha dúvida disso. O eleitor tem esse direito, o cidadão tem esse direito de ser representado por pessoas sérias. E acho que esse projeto acaba por ser muito didático, não é? Mostrar para a população, inclusive, que ela tem voz e que ela tem que exigir isso dos seus candidatos. Lisura e seriedade no trato da coisa pública. Certo. Eu conversei com o presidente da OAB Seção de Goiás, Henrique Tibúrcio. Doutor Henrique, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço e estou à disposição de vocês para sempre que quiserem ouvir falar aqui. Obrigada. Obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra dessa semana, você confere os seguintes destaques.
Economista ensina como administrar com maior eficiência o orçamento destinado ao judiciário. Atenção! No caso de dispensa por culpa recíproca, as verbas rescisórias são devidas pela metade. E no quadro de entrevistas, processo eletrônico e prerrogativas dos advogados são os assuntos abordados. Aguardamos você!